Então, muito bem-vindo, muito bem-vindas a mais um podcast Pode Ser comigo, Elisângela Barbosa. E aqui é um espaço onde a gente pode ser o que a gente quiser. Gente, esse é meu lema. O ser humano dá para ser o que ele quiser. O que a gente não pode ser é ficar nas relações truncadas que nos leva, né, Algarina, a estar emaranhado, estar parado na vida, né? Eu sou uma pessoa muito sonhadora. Às vezes eu acho até que tem um grande herê comigo, sabe? Porque eu acredito muito na capacidade das pessoas mudarem as suas estruturas de vida. Aquelas pessoas que estão infelizes, poder dizer assim, não, sabe de uma coisa? Eu vou entrar para um processo de cura e vou mudar a minha vida. Até porque, gente, eu fui assim. Quem me conhece há 10 anos atrás sabe quem era Elisângela. Submissa, dependente emocionalmente, financeiramente. E eu simplesmente mudei a minha vida através das constelações familiares. E é por isso que eu levo essa filosofia até o fim da minha vida. Hoje eu trouxe aqui uma pessoa mais que especial, Algarina Lobo. Essa mulher tem algo muito especial porque ela passou pela minha vida e deixou um carinho, um zelo muito grande quando eu me separei há 10 anos atrás. Então, a Algarina e a irmã dela, juntamente com o cunhado, Dorgilan, eles cuidaram de mim no momento da minha separação com muito zelo, com muito carinho. E aí, quem vai comprar meu livro, quem vai ler meu livro, sabe o que eu estou falando. Algarina foi a pessoa que disse assim, Elisângela, eu tenho um advogado, você vai se separar bem rapidinho através do meu advogado. E aí eu devo tudo isso a Algarina. Eu vou fazer uma apresentação aqui para vocês, quem é a Algarina Lobo. Ela é coordenadora da Escola Sempre Viva, onde eu trabalhei, meu filho estudou. Ela é psicóloga escolar, pós-graduada em constelação familiar. Aqui? Tá. E formação em constelação sistêmica, facilitadora de grupo e exercício sistêmico da cura da criança interior. É tudo isso e muito mais, né, Algarina? Nossa, bom, eu faço um monte de coisa realmente, mas primeiro eu quero dizer que obrigada pela introdução que você fez. Eu não sabia que eu tinha uma importância tão grande. Eu tinha lhe dado esse empurrão, né? Assim. Mas é isso, eu acho que foi a vida que colocou a gente junto, né? E, de repente, depois de um tempo, de novo, a vida nos trouxe de volta no trabalho, né? Numa época. Algarina, e você sabe que quando eu não era mãe ainda, eu não tinha engravidado, eu conheci o seu curso que você dava lá na Sempre Viva, né? E eu falei assim, olha, um dia quando eu tiver um filho, meu filho vai estudar nessa escola. E aí eu engravidei, tive Pedro cresceu 1 aninho e pouco, e eu fiquei sabendo por uma amiga que estava tendo seleção lá na sua escola. E eu falei, vou lá me inscrever. Me inscrevi. Nem sei se você lembra disso, sabe, Algarina? Eram três pessoas, eu e mais 2 moças que iriam concorrer a uma vaga só. E aí você fez uma dinâmica com uma música de Padre Zezinho, olha como eu lembro, isso falando sobre bolas, e que você pegou essa dinâmica e trouxe para a gente observar dentro da letra da música onde tinha os substantivos, próprio, comum e tudo mais. E aí cada uma foi lá, fez a dinâmica tal. Quando terminou a seleção, você chegou e perguntou assim para as 3 moças, né? Eu e mais 2. Se vocês não passarem aqui, vocês querem ir para outra escola, a gente indica. E as meninas, eu quero. Eu falei, eu não. Se não for aqui, você não me indica para canto nenhum. E eu acho que foi isso que me fez passar nessa seleção, sabe, Algarina? E entrar na Sempre Viva. Isso, para mim, é assim, eu digo, tudo que eu entendo hoje de fenomenologia, eu devo à sua escola, à Olga, ao que eu aprendi com você, mesmo sendo aquela Elisângela, sabe? Aquela Elisângela lá, que você conheceu, tímida, introspecta e tudo mais, né? Mas, enfim, vocês me deram uma chance e eu sou extremamente grata. E é por isso que vocês vão estar no meu livro, tá? Mas, tá. Algarina, me fala... Eu lembro, você lembra, sim, Algarina? mas eu não lembro dos detalhes. Os detalhes, mas né? Mas o que eu me lembro é de algo que você falou aí no começo, que quando você foi fazer a apresentação, de que você mudou e que as pessoas podem mudar de caminho. Sim. E só basta determinação. E a sua determinação naquele momento me fez ver que era você que deveria estar ali naquele momento. Sim, então, sim. assim, né, só reforça que realmente quando a gente se determina a fazer algo,
o mundo se abre. Com certeza, e abriu mesmo, eu sou muito grata. Algarina, vamos conversar um pouco hoje aqui, gente, sobre pedagogia sistêmica. A Algarina, ela tem não só um campo teórico, mas ela tem um campo vivencial de prática a partir da Sempre Viva, uma escola totalmente construtivista. E eu queria que você falasse aqui, trouxesse aqui um pouco para as pessoas, Algarina, sobre como você chegou nesse campo como psicóloga, como chegou no campo da educação e como as constelações, a pedagogia sistêmica te trouxe também para esse campo e como tudo isso se dá na prática da tua vida. Só para a gente lembrar um pouco, gente, contextualizar, a pedagogia sistêmica ela é um braço das constelações, né? Então, o tronco mesmo da constelação é Bert Helling com a filosofia de que todos nós somos sistêmicos, né? Essa é a base da filosofia das constelações. E, a partir daí, ela se ramificou para a pedagogia sistêmica, para o direito sistêmico, para a área da saúde, né? Então, todas essas áreas onde a constelação ela vai adentrando, ela vai para um novo olhar diante daquele campo que está lá nas nossas relações, além do pai e da mãe. Então, nos fala aí, Algarina, como é que tudo começou para você? Bom, desde que eu me entendo de gente na área de educação, eu sempre achei que a educação ela tinha que ser vista de uma forma muito mais sensível, né? A gente não pode olhar a escola, não pode olhar a criança como aluno. Eu sempre fiz isso nas minhas formações como professora, né? Na minha formação de professor, eu sempre acreditei nisso, eu sempre falo isso. E antes de eu entrar na constelação, quando eu não estava nem imaginando ser consteladora, né, entrar nessa área de constelação, eu já acreditava que a educação ela tem que partir de uma coisa muito mais intuitiva, né? Então, aquela criança que está na sua mão, na minha concepção, ela não podia ser vista apenas como um aluno. Por trás dela tem uma alma, por trás dela tem uma pessoa humana com desejos, problemas, dores, né? Sim, e que era preciso ser visto. Como eu não podia abarcar o mundo da educação sozinha, então eu comecei a trabalhar com formação. E nas minhas formações, eu sempre fiz isso. Eu sempre vi o professor nessa perspectiva. Antes de você ser um professor, você é uma pessoa. Sim, com suas dores, suas experiências, né? E tudo que você traz, né? Sim. Hoje eu vejo que ela tem não só as dores e as experiências, mas tem o sistema dela que está presente nesse contexto, né? Sim. Então, como eu já tinha essa experiência, trabalhar durante a minha vida de professor, eu fazia o curso de psicologia, né? Me especializei em psicologia escolar. E eu sempre trouxe para dentro desse conhecimento de professor essa parte mais da psicologia mesmo, né? Como entender melhor esse professor, como é que uma pessoa pode ser um bom professor se ele não for cuidado como pessoa, se ele não for uma pessoa que tenha preocupação com ele mesmo nas relações, né? Sim, então, as relações interpessoais e a intrapessoal sempre foi o meu mote de trabalho. Sempre achei que, para você, de qualquer coisa que você fosse fazer na vida, você teria que ser uma pessoa que soubesse se relacionar com você mesmo e se relacionar com o outro. Então, minhas formações foram muito aí nesse movimento. O tempo foi passando e eu conheci a constelação familiar. E você conheceu através de quê as constelações? No primeiro momento, eu conheci a constelação familiar através da AFIA. Sim, né? Onde eu fiz meu curso lá. Através de EFO, né? Quando você fez seu curso, eu já tinha experiências na AFIA. Inclusive, EFO já tinha feito um trabalho lá dentro da escola de constelar toda a escola. Sim, legal. Então, eu já conhecia o trabalho dela, já tinha sido constelada por ela, de grupo, individualmente, né? Eu já tinha essa experiência, né? Mas eu nunca tinha tido a vontade de fazer, né, o curso de me tornar consteladora. Nas minhas formações de professor, eu sempre usei o meu lado de psicologia para entender aquele ser que estava ali na minha frente, né? Até que um dia eu recebi um convite, inclusive seu. Eu vou abrir um curso de pós-graduação. Foi mesmo. Né? E você
Aliás, eu encontrava você por aí, você dizia, olha, você tem que fazer constelação, tem tudo com você, tem tudo a ver com você. Sim. Quanto mais eu faço meu curso, mais eu acho que você devia estar lá. Você me dizia isso direto. Eu dizia, um dia eu vou fazer. Então, eu chegava a dizer assim, não, eu já cuidei muito das pessoas, agora eu quero ser cuidada. Eu falava brincando, né? Até que surgiu a oportunidade, você fez o curso, mandou para mim, eu recebi pelas redes sociais o convite para fazer o curso de pós-graduação nisso. E eu fui, né? Fui, me encantei, gostei, me senti em casa. Sim, me senti em com casa. certeza. Me senti em casa no sentido de que a preocupação com esse olhar além da pessoa, além daquela de qualquer profissional que está ali na sua frente, Sim. né? Ver mais além, né? Hoje eu vejo que é olhar a alma. O que eu diria que era olhar o outro, mas não só na razão do que ele traz, nem do que ele veio fazer ali. Como ser racional, né? Isso. Olhar para além disso, né? Esse movimento que o Bert chama que nós somos sistêmicos, né? Então, Elisângela não é apenas Elisângela, porque eu nasci aqui, estou materializada com essa imagem que eu represento. Mas dentro de mim existe essa memória sistêmica que traz aí a nossa ancestralidade, né? Exatamente. Então, para você ver essa memória sistêmica, você tem que se aprofundar no outro, olhar a alma dele, olhar no olho dele, olhar a alma dele. Sim. Né? Então, em outras palavras, eu fazia essa técnica, né, de uma forma inconsciente, né, nas minhas formações. Né? Tendo essa preocupação de se eu cuidasse daquela pessoa como professor, ele ia cuidar da criança como aluno. Sim, como né? aluno. Então, assim, era uma coisa muito intuitiva, né? E daí, no mesmo movimento que veio a constelação familiar, chegou a criança interior. Sim. Né? Então, eu comecei a ver o seguinte. Para todas as linhas que eu olhava, para todas as constelações que eu via acontecer, todos os livros que eu lia de Bert Hellinger, a criança interior estava ali. Estava presente, né? Estava presente. Então, eu digo, não, então tudo está na criança. Então, sim. é por aí que eu vou. Então, eu não conseguia mais olhar. Eu não me considero uma consteladora. Eu não me considero. Tudo bem, Algarina, você pode até não se considerar, mas assim, você tem um know-how muito grande desse olhar que você mesma está falando, sabe? Esse olhar humano para as pessoas, para um professor, para um aluno, sabe? Esse olhar para além daquela estrutura burocrática que se tem que ter, de notas e tudo mais, que acontece no ambiente escolar, né? Isso. Então, assim, e eu posso te dizer, sabe, que participar daqueles momentos lá na Sempre Viva, de estar como professora, foi o que me resgatou, né? E você, em especial você trazia a dor eu vou falar de mim, né? Da Elisângela, que estava lá com o pai e com a mãe dela. E a gente não dava naquela época nome de constelação familiar, né? Sim. Mas eu tenho imagens em mim, até cadernos que a gente estruturou lá através das suas orientações, de resgate do próprio pai e da própria mãe. Então, só esse olhar. Por isso que eu sempre, quando eu lhe vi, eu disse, não, você tem que trazer, né? Não sei quando você diz assim, eu não sou consteladora, talvez seja mais dentro dessa prática. Porque né? eu vou dizer onde é que eu quero chegar. Eu acho o seguinte, que todo professor, ele tem que aprender a ter esse olhar para a criança. Sim, sim. Certo? Sim. Ele não precisa ser um constelador para ele olhar a criança dessa forma, né? Sim. E hoje, o meu grande objetivo é esse. Quando eu digo que eu não me considero uma consteladora, porque de vez em quando eu constelo. Eu chego na escola, abro 10 constelações vagas e as professoras se inscrevem. Sim. Só na escola eu Olha constelo. aí, tá vendo? E constelo as professoras. Mas a minha intenção real mesmo disso tudo em mergulhar na criança interior e na pedagogia sistêmica, é trazer o professor para esse lugar, do olhar sistêmico. Sim, do olhar sistêmico, Então, assim, o tempo inteiro nas formações da escola, eu trabalho com exercício sistêmico, para que as professoras se enxerguem as suas dores, né? Sim. Se conectem com sua criança interior, para ela poder olhar a criança que tem na mão dela. Sim. Porque, na minha concepção, ela nunca vai poder olhar para a criança
com o olhar que deveria, se ela não resgatar a criança dela. A criança dela, é verdade. É. Então, o meu objetivo, na verdade, desse meu trabalho dentro da pedagogia sistêmica é trazer o professor para esse lugar. Né? Então, é um grande desafio. Sim. Por que é um grande desafio? Porque o professor, ele vem de uma educação bancária, onde ele vai ensinar o aluno a ler e escrever. Né? Sim, sim. E a pedagogia sistêmica, ela quebra tudo isso. Né? Ela mostra que a criança, quando chega na escola, ela chega com o sistema dela na mochila. Com certeza. E com todas as dores ou com toda a visão que a criança tem das relações que estão ocultas entre o pai e a mãe, né? Isso. Seja através de separação ou seja através de algum abuso que a criança esteja vivenciando, né? E aí ela vai trazer isso para esse ambiente, para a sala de aula. Então, ela aula. vai ser aquela criança que dá trabalho, que não escuta, né? Que não escuta muito a professora, né? Que às vezes se torna uma criança que diz que tem TDAH. Sim. Por quê? Porque é uma criança que ela tem algumas dores que é preciso ser vista e ela precisa ser olhada pelo professor. O professor tem que ter a coragem de olhar para ela e dizer, eu te vejo. Sim, você está aqui. Sim, né? sim. E visualizar os pais dessa criança atrás dela. Atrás dela, perfeito. Então, perfeito. assim, quando essa criança... Por que foi que a criança... Eu sempre conto nas minhas formações com as professoras uma história. De onde veio isso? Marianne Frank, que ela foi discípula de Bert Hellinger. Ela, na Alemanha, na época da guerra, na sala de aula... Você tem algum livro aí da Marianne? Eu não trouxe ele não porque não, né? eu só tenho ele em PDF. Tá bom, não, tudo bem. Mas tudo bem. Tem um livro que se chama... Deixa eu me lembrar que é... Eu já estive com a Marianne. Você é um de nós. Você é um de nós. Eu já estive com ela em Brasília, então, no seminário. Né? Nesse livro, ela era uma simples professora. Sim. Então, ela passou 25 anos em sala de aula. Ela também se tornou psicoterapeuta, né? Mas, nesse movimento de sala de aula, ela era discípula de Bert Hellinger. Então, ela tinha toda a teoria de Bert Hellinger. O que foi que ela descobriu? Na sala de aula, ela viu que, como era em tempos de guerra, existia muita dor nas crianças. Muitas crianças tinham perdido pais, avós, mães, irmãos, né? E eles não tinham... eles estavam ali, mas eles não estavam ali. Não tinha uma presença, né? E aí, ela, dentro do conhecimento que ela tinha das leis, né, sistêmicas, ela viu que ela precisava trazer a força dessas crianças para dentro da sala de aula. Sim. E ela trouxe os pais das crianças. Ela trouxe as histórias dessas crianças. Sim, sim. Então, ela deu visibilidade às histórias das crianças. Então, eles puderam falar da dor dentro da sala de aula, né? E cada criança que entrava, ela visualizava o pai e a mãe, independente se estavam vivos ou mortos. Ô, Garina, você falou aí num ponto que eu acho crucial a gente abrir aqui um parêntese para o público, né, que vai assistir, que tem interesse em pedagogia sistêmica, entender quando você fala assim, ela trouxe para a sala de aula as leis sistêmicas. Gente, o que são as leis sistêmicas, né? É a lei do pertencer, do dar e receber e a lei da hierarquia. Então, o que é que acontece? Quando uma criança ela sente que ela não pertence, por exemplo, a um pai, porque a mãe se separou e diz para o filho que o seu pai não é bom, ela chega na escola com a dor de que ela não tem pai. Só que a alma dela, né, Garina, a memória sistêmica familiar dela e o próprio espírito dela sabe que ela tem que ter uma gratidão por estar aqui na Terra, né? Porque se não fosse o pai e a mãe, essa criança não estaria. Então, as leis do amor de Bert Hellinger, elas acontecem independente da gente ter conhecimento, não. Eu sempre digo que é como se fosse a lei da gravidade, né? Se a gente jogar uma pedra do 7º andar, a pedra vai cair, se esborracha toda, né? Então, a gravidade não permite mesmo que essa pedra flutue no ar, né? Então, as leis do amor têm um pouco disso, né? A alma tem a necessidade de pertencer. Não é isso? De uma forma muito simples, ela trouxe as leis sistêmicas. Sim. E a primeira que ela trabalhou foi o pertencimento. O pertencimento, quando ela né? trouxe as dores das crianças para a sala, né? Dos pais, né? Vivos ou mortos, não importa. Não importam, com certeza. Então, essas crianças puderam falar deles, né? E ela a visualizar e dar importância e dar força para essa criança, trazendo os pais
para esse movimento da sala de aula. Sim, Então, sim. ela usou a lei do pertencer, né? Eu pertenço ao meu pai e à minha mãe, né? Eu tenho um sistema do jeito que eles são. E se eu tenho um sistema, né, eu sou forte, né? Então, ela trouxe essa força para dentro da sala de aula e ela teve muito resultado. Sim, e sim. com esse resultado, ela começou a divulgar isso nas escolas na Alemanha e ela viu que teve muitos resultados nesse movimento, né? Sim. As crianças foram querendo ir para a escola, sabe? Querendo estar ali onde ela queria que eles estivessem, que era o lugar onde elas deveriam estar. E até abre para ela aprender melhor, né? Aprender o que precisa aprender no calendário escolar, né? Então, o objetivo também é esse, né? Exatamente. Então, o que é que eu vejo, né? Assim, nessa importância de trazer o professor para esse lugar. Nesse tempo agora, no mês de janeiro, eu fiz uma formação com meus professores e a gente trabalhou tudo isso que eu estou falando aqui. Então, trouxe. É fácil você se manter pertencente a um sistema sem sair dele. É muito difícil. É muito né? difícil, pela necessidade de pertencer. Isso. Né? Aí eu vejo que agrega muito você trabalhar a criança interior, né? E trabalhar o seu sistema e saber as leis, certo? Sim. Por quê? Porque quando você traz as leis, né, você vai saber exatamente o seu lugar de professor. Você vai ser o grande na sala, né? Sim. E as crianças o pequeno. Que é o que a criança ela precisa disso. Sim. Então, você só consegue se manter no grande se você se conectar com sua criança interior. Tem muitos, mas muitos professores que estão na criança dentro da sala de aula. Então, aquele professor que não tem paciência, que tudo que a criança fala, ele leva para ele como dor dele, sabe? A criança não tem muito filtro, então ela fala assim, o que vier... Você é uma chata, né? Então, a professora ali se acaba, né? Por quê? Porque ela está na criança. Se ela estiver no adulto, que ela precisa estar dentro da sala de aula... ela não vai para esse movimento, entendeu? Sim. Não vai para essa dor, né? Sim, com certeza. Porque ela não vai pegar algo como pessoal, né? Isso. Ela vai ver a dor dele que está falando através daquela palavra de chato ou qualquer outra coisa, né? Então, ela está ali, sim, eu sou chata, mas eu estou aqui para te ajudar, eu sou sua professora. Então, ela não precisa entrar no nível dele, do debate da criança, né? Então... para isso, ela precisa primeiro saber o lugar dela. Sim. Para você trabalhar as leis dentro da escola, dentro da sala de aula, as leis sistêmicas, você tem que trabalhar primeiro você. Você tem que saber aonde é que você está, você tem que estar muito segura do seu sistema, o pertencer do seu sistema familiar tem que estar muito bem alinhadinho. Dentro da gente. A hierarquia também, você tem que saber qual o seu lugar dentro da família, porque se você souber o lugar seu, em qualquer lugar que você está, você vai estar harmonizada. Sim. Só para o pessoal poder entender um pouco o que é estar no lugar, gente, dessa lei do Bert da hierarquia. Muitos de nós, a gente, quando olha para a mãe ou para o pai da gente e vê algum nível de sofrimento, a nossa tendência é dizer, né? Então, eu por você. E nesse eu por você, a gente quebra esse nosso lugar. Os papéis, né? Troca os papéis. A gente tende a ser a mãe da mãe para ficar na solidão, ou na doença com essa mãe, ou na escassez, em qualquer situação. E aí a gente sai desse lugar de filha, né? Isso. Não é assim, Ogarina? É exatamente isso. Então, se você está no seu lugar, na sua família, no lugar onde você nasceu, se você é a terceira filha, você tem que estar lá no seu lugarzinho de terceira filha. Então, essas leis ela tem que ser obedecida primeiro em você. Sim. Porque quando você chega na escola, você vai entrar no outro sistema. Então, você tem que levar o seu sistema lá para dentro. E para você não se emaranhar, você tem que estar com o seu sistema alinhado. Sim. Então, não é fácil isso. E isso é um trabalho que você tem que fazer com os professores, né, de uma forma lúdica. Sim, né? Que é o grande segredo do que eu gosto de fazer. Eu gosto de trabalhar de forma lúdica. Com qualidade. Né? Então, como é que eu fiz para alinhar o sistema dos professores quando eu fui trabalhar as leis, né, sistêmicas, que é o pertencer, a hierarquia e o equilíbrio, né? O dar e receber. Primeira coisa, eu pedi para eles desenharem a árvore genealógica deles, né? Para eles se perceberem, né? o lugar deles, né? Sim. Né? Então,
para eles verem que eles têm alguém sempre atrás dele. Do mesmo jeito, se você tem, a criança também tem. Tem, com Quando certeza. você receber essa criança, ela também tem alguém atrás, né? Depois, a gente trabalhou o sistema escola, né? Então, a escola tem alunos, pais e a hierarquia da a escola? hierarquia da escola, sim. né? Então, trouxemos isso, né? Legal. Aí, como trabalhar isso com a criança, né? Então, se eu trabalhei no meu sistema e eu fiz o meu sistema, né? Eu fiz a minha árvore e depois eu fiz a minha família. Na frente eu fiz a minha árvore e atrás eu fiz minha família. Sim, né? sim. E aí depois eu não disse nada para elas. Essa turma, elas já sabem, né? A hierarquia, Sim, né? sim. Como é que é. Já vem sendo trabalhada. Já vem sendo trabalhada. Né? Então, algumas pessoas que não colocaram o pai, então eu fui dando as dicas, né? Dizendo o que é que isso provoca quando você exclui, seus né? pais são separados, mas ele é seu pai, né? Você tem que ele é do seu sistema que é 50%, então ele tem que estar aí e tal. Então eu fui dando essas dicas e depois algumas pessoas foram me procurando individualmente para a gente trabalhar isso e eu passar a atividade de casa. Ai, que legal. Que é montar o seu sistema como deve, olhar para ele, olhar para o outro, ver como é que você se sente melhor. Então, é um exercício sistêmico, né? É um então, exercício eu acabo sistêmico. trabalhando muito com exercício sistêmico. E aí, essa coisa do professor, do mesmo jeito que a gente recebe crianças que têm alguns sistemas que têm dores para ser trabalhado, também o professor também tem. Sim, com certeza. Né? Até porque, Garina, acontece assim, dentro da visão sistêmica. Nós criamos um padrão de comportamento na relação que a gente tem com o nosso pai e com a nossa mãe. Esse é o primeiro padrão psíquico que a gente capta pelas nossas percepções. O olhar, o tato, o ouvido, tudo. Então, essas percepções, até a nossa intuição, ela capta como é que foi essa relação de pai e mãe. Então, se por um acaso você teve uma mãe que foi perseguidora, esse padrão psíquico aí fica congelado mesmo no cérebro, né? Não na alma, mas no cérebro da pessoa, que as mulheres perseguem ela. Então, essas pessoas levam, olha que incrível, leva para o trabalho. Aí ela sente que a chefe persegue, leva para o casamento, a sogra persegue, leva para a espiritualidade. Ela sente, às vezes até as pessoas dizem, eu sinto que tem um obsessor, entendeu? Ou que Deus me persegue e não me abençoa. E até para as amiguinhas do café, ela faz isso. Então, esse seu trabalho que você faz é desmontar esse padrão psíquico de comportamento para que eles atuem agora não só no trabalho, mas a origem da dor dele, que é o pai e a mãe. Né? Muito massa. E aí, por isso que eu acho que essa coisa de trabalhar... Eu gosto muito desse livro, Despertar a Criança Interior. Desperte a Criança Interior. Sim. E Seja Feliz, de Christoph Phillips. Então, ele fala o tempo inteiro... Deu para pegar aí? Deu massa. Ele fala o tempo inteiro que... Ele fala... aqui, inclusive, ele traz alguns exemplos, né, de que você... pode ser a pessoa mais madura que possa ser, racionalmente falando, sim, mas se você não se lançar, não mergulhar na sua criança interior para visitar suas dores, né, e entender que você é criança, aí você passa uma fase da criança no qual a gente escuta, a infância é muito rápida, aproveite, viu, porque vai embora. As pessoas têm mania de falar isso, né? E é uma expressão super errada, porque ela não vai embora. Não, ela vai permanecer. Ele defende muito o seguinte, sim, você é criança, passou a fase de criança, você é adolescente, você traz sua criança para a adolescência, e você entra na fase adulta e você traz o adolescente e a criança para esse adulto. Sim. Ô, Garina, fala um pouco aí, né, para a gente poder entender o que seria essa criança. É brincar no parquinho? É brincar de massinha? É o quê? Como é que uma mulher adulta, uma mãe de família, uma profissional... pode dizer, não, eu tenho minha criança. Porque às vezes tem pessoas, né, que não têm esse entendimento. Pensa que, como é que eu vou trazer minha criança se eu já tenho tantos anos, né? Eu vou ter que brincar no parquinho de novo. É isso? Como é que é? Olha, eu diria que
a frase que mais define isso é que o adulto, ele está sempre no piloto automático. Sim. E a criança, ela está na emoção. Então, quando a gente dança, quando a gente canta, quando a gente se dá o direito de tomar um sorvete, quando a gente dá o direito de ir para a praia e ficar brincando nas ondas do mar, então a gente está trazendo nossa criança. Nossa criança, né? Então, a nossa criança, ela está dentro da gente e a gente só tem a possibilidade de encontrá-la se a gente mergulhar dentro de nós. Sim, né? sim. Então, a meditação é um caminho, né, fluido para você encontrar essa criança e conversar com ela. E aí você pode exercitar isso. Eu quero trazer minha criança para junto de mim, mas como é que eu posso fazer isso? Bom, o que é que eu gostaria de fazer? O que é que eu fazia quando eu era criança que eu não faço mais? Sim, né? sim, Entende? sim. Então, qual é o desenho? Nunca um adulto para simplesmente desenhar. Sim, sim. Né? Toda criança adora desenhar. Então, o desenho é um exercício simples de você trazer sua criança. Sim. E também, sabe, Algarina, eu vejo muito assim, desde que eu participei com você daquela... Da formação que eu dei lá na Sempre Viva sobre constelação, né? Lembra Sim. que, né? Então, desde que eu dei a formação lá, que você disse, eles, deixa eu fazer Eu uma fiz um dinâmica. exercício. E você fez a vivência da criança interior. Eu peguei aquele modelo de sua dinâmica e agora toda turma que eu formo inicia-se com aquela dinâmica. É a coisa mais linda. Inclusive, em Brasília, eu já estou na 10ª edição da Criança Interior com aquela dinâmica. É muito forte, porque quando você induz, né, o adulto a fazer um caminho dentro de você, voltando lá para dentro, né, que você encontra essa criança e traz ela para junto de você e faz exercício de dizer, olha, quando a gente é criança, a gente é só emoção. Então, tudo que você passa na vida, de traumas, de dores, de experiências, é muito grande. E ali congela. Quando você é adulto, você vai olhar para aquilo com a razão. Não é mais com a emoção. Às vezes até você olha com a razão e com a emoção, mas a razão está mais forte. E se tiver muitas dores, está trancado, né? Essa emoção, né, Algarina? Isso. Aí, se você mergulha nessa criança, você vai encontrar ela e vai dizer isso para ela. Que eu tenho um exemplo muito simples, assim, que eu vejo muito na escola, né? Tipo, a criança, das 5h30 da tarde, está escurecendo, aí a mãe não chega para pegar. E ela chora muito porque ela acha o quê? Que a mãe abandonou. Né? Que a criança ela é só emoção e ela é só aquele momento ali. Ela não entende que tem trânsito, que a mãe não pôde sair do trabalho, que choveu e ela não entende nada disso. Ela quer a mãe ali, a mãe não chega. Né? Então, e aí ela ficou com essa dor aí. Né? Ela ficou com essa coisa. Essa angústia, lá, né, desse sentimento. Ela cresce, né? Ela vai viver a vida dela, vai. Só que existem os gatilhos. Um dia ela marca com alguém e esse alguém atrasa, né? Por algum motivo ou não vai, porque o carro quebrou. Ela fica arrasada. Ela volta lá para aquele lugar, porque foi abandonada. Exatamente. Não sou importante. Ou marido, ou amiga no café. Entende? Então, aquela coisa lá da infância, que foi por um motivo justo, racional, que ela não entendia, congelou, mas congelou do jeito que aconteceu. Só que quando ela é adulta, que ela mergulha essa criança e entra nessa dor, ela vai entender que aquilo ali, poxa, minha mãe não chegou, mas ela já passa por isso hoje, quando ela vai buscar a filha na escola e ela não chega. Então, ela vai entender. Ela vai ressignificar essa dor. Porque ela vai entender que ela não chegou, não é porque ela foi abandonada, é porque o trânsito não deixou, porque o carro quebrou, por N coisas. E porque isso é típico do adulto, né? O adulto tem essas sinapses, esses caminhos de ver, né? Isso aqui não aconteceu, mas a gente pode fazer isso. A criança não tem, a criança não né? tem, porque ela é só emoção. Só então, emoção. Congelou ali, ficou. O nome congelado já está dizendo, não sai, está duro, ficou lá, né? No coração da criança, né? E aí, para ela descongelar, o adulto precisa ir buscar essa criança. Então, assim, nas brincadeiras, sabe? Então, assim, em algumas... Eu gosto de proporcionar algumas atividades que façam com que a meditação é um caminho muito bom para você tratar os traumas infantis, né? Por quê? Porque para você chegar até nessa criança, se você consegue chegar até ela através da meditação, você vai, no trabalho, você vai
induzindo, e a pessoa vai lembrando de coisas daquela época, e às vezes começa a chorar e não sabe por que está chorando, e ela vai entrando nessa emoção, e ela vai vendo o que aconteceu com ela naquela época, ela lembra. Aí, eu já tive experiência de pessoas que lembrou de coisas com 4 anos, que ela nem sabia que tinha existido. Sim. Entendeu? E trouxe essa cena, né? É. E hoje ela entende. Eu tive uma experiência muito interessante, não vou dizer o nome, mas eu estava fazendo um exercício sistêmico. Sim. E a pessoa chorou muito quando ela chegou nos 4 anos de idade. O trabalho era dê um passo para trás, dê um passo para trás, e ela ia até ela chegar bem pequenininha. E ela chorou muito, porque ela descobriu que quando ela tinha 4 anos de idade, como ela era a filha mais velha, a mãe dela não tinha muito tempo para ela, porque eram 6 filhos. Sim. E eram tantos que ela, como ela era mais velha, ela se virava. Tinha que se virar, né? E ela tem hoje 4 netos, e ela tem muita pena da segunda neta. E ela disse que tem muita pena dela, e viu que por que ela tinha pena dela? Porque trouxe esse gatilho, isso, né? dela achar que a neta, porque a neta fazia assim: vovó, deixa eu ir com você para sua casa, porque minha mãe não tem tempo para mim. Oh. Então, ela, vamos, e ela ficava lá com essa neta, e ela disse que sentia aquela dor muito grande. E o marido dela, o avô, achava que isso era coisa de criança e tal, que era normal. Sim. Mas ela sentia com muita força. Por quê? Porque ela tinha essa dor. Tinha essa dor. Entendeu? Aí ela curou essa dor. Curou essa Chorou dor, né? muito e viu que realmente a mãe dela não tinha. E hoje ela vê que a filha dela não é que ela não tem tempo, não é que ela abandona ela, é que a dinâmica da vida, né, requer como ela é essas maior, questões, ela é muito né? independente. Então, ela descobriu isso, entendeu? Dentro Legal, dela. legal, É desse legal. movimento aí. E também, sabe, Algarino, uma coisa que eu trago muito nas vivências também de criança que eu trago, antes de iniciar as formações, é o seguinte. Eu leio muito o Amit Goswami, que ele é da física quântica, né? E o Amit, ele traz os arquétipos, né, como algo que está intrínseco lá na nossa criança, né? Os arquétipos da bondade, da justiça, do amor, né? Do respeito. Isso tudo são arquétipos que o Jung descobre, né? E aí esses arquétipos são universais. Então, o Amit, ele fala muito sobre isso, sobre que essa coisa da gente dizer, não, vamos resgatar a nossa criança, é resgatar vamos dizer assim, esse espírito arquetípico da justiça, do amor, e que isso se perde ao longo lá até nossos 7 anos, quando a gente forma toda a nossa estrutura de persona, para o adulto que a gente é hoje, que teve que sentir que foi abandonado, ou que foi traído, ou isso e aquilo outro, né? Então, isso. O adulto ele está com os arquétipos que são universais e que nos liga ao grande orquestrador da vida, que é o universo. O adulto ele está com os arquétipos barulhados, até rompidos dentro dele. Congelados. E o Amit faz isso, né? O Amit diz, não, vamos trazer esses arquétipos e descobrir. Antes de eu vir para cá, eu estava assistindo um curso dele, né, que eu estou fazendo, e ele fez uma meditação justamente para a gente descobrir. Porque ele diz assim, na hora que você descobrir o arquétipo que te fez chegar aqui na Terra, você encontra a tua força. Então, que arquétipo é o seu? Da bondade, da sabedoria. É como se fosse nosso propósito. Nosso propósito está dentro do arquétipo que está dentro da gente, sabe? E cada vez mais eu estou assim, entendendo que esse campo, né, junguiano, ele é um campo extremamente inteligente, né? Porque realmente assim, o que Jung traz do amor é universal, de algumas imagens ser universais, isso é algo que mostra que as consciências, elas não morrem, né? Elas são eternas, né? São eternas. E uma coisa que eu acho que a gente não pode esquecer é que a criança, ela é só amor. Ela é só amor, né? É só sentimento bom. Sim. Né? Então, por que a gente tem que afastar isso de dentro da gente? Né? Sim. A gente tem que trazer ela para junto, né? Para primeiro eu agregar a minha vida de adulto de uma forma mais feliz. Né? E a pedagogia sistêmica também ela é conhecida como pedagogia do amor. Sim, né? sim. É importante também ressaltar o seguinte: a pedagogia sistêmica não é uma ciência, né? Sim, ela é uma claro. postura. Sim, né? exatamente. É uma postura filosófica, né? Então, assim, você pode colocar em prática em qualquer tipo de proposta pedagógica de escola. É a forma de você olhar o seu ângulo, aluno. né? O ângulo pelo qual a gente vê aquele ser
sistêmico Isso, também, né? Porque o grande objetivo da pedagogia sistêmica, qual é o foco dela? É que o ambiente escolar seja uma coisa agradável. Ela não está preocupada, a pedagogia sistêmica não está preocupada com o ensino da criança. Isso é outro assunto. Sim, com outro o conhecimento. Está preocupada com o bem-estar da criança. Porque se você forma uma criança com bem-estar, você vai ser um adulto feliz, harmonioso, entendeu? Então, se a escola proporciona isso, se o ambiente escolar proporciona isso, sim. então existe uma possibilidade maior dessa pessoa crescer sendo estética, uma pessoa estética, Sim, sabe? Sim. E agora me diz aí, Ogarina, como é que você faz isso, né? Você já falou aqui mais dessa prática. Como é que isso é levado, né? Porque é bem interessante que a gente deixa aqui certo que a pedagogia sistêmica não forma professores para ser consteladores familiares. Não. Ela não forma, não tem esse objetivo, né? É como você disse, é esse ângulo, é a visão, né? Da ideia de que De olhar a criança, de olhar né? a criança, Como né? um ser total. Isso, né? é. E calha que dentro da constelação, esse ser, ele vem acompanhado ele faz parte de um sistema. De um sistema. Então, basta que o professor saiba disso, tá? Que a criança que chega para ele já tem um sistema formado, né? Cada criança tem uma realidade diferente, né? Tem criança que tem um sistema que tem dores, que tem segredos, que tem algumas questões que ele traz, né? E ela não é a salvadora do mundo, certo? Verdade, Ela vai olhar para a criança e vai entender que ela tem um pai e uma mãe, né? E que são as pessoas que é para ser mesmo, né? Do jeito que está. Do jeito que está. Formada aquela família, né? Ela é apenas a professora, né? Uma coisa também interessante que a pedagogia sistêmica traz e que deixa o professor numa forma tranquila para trabalhar, se ele captar essa mensagem, é que eu só posso ir até aqui. Eu sou a professora. Perfeito. Eu não sou a mãe, eu sou a professora. Se ela se achar no lugar da mãe para consertar aquela criança, ela não vai conseguir nada, porque ela vai se emaranhar. Isso. A criança não vai nunca jamais obedecer essa professora. Porque, como mãe, né? Porque ela tem a alma dela, a mãe dela, né? Exatamente, né? E também outra coisa que o professor tem que ficar bem ciente, né, que eu deixo muito claro para eles, é o seguinte. A questão de você não poder estar criticando a mãe da criança, os pais, sabe? Ou então dizendo assim, sua mãe não lhe deu educação, sabe? Então, essa frase é terrível. É uma exclusão, isso é exclusão, né? Dentro da visão sistêmica. E quando ela diz isso, ela está dizendo para eles que a mãe dele ou o pai é ruim. Sim, verdade. Entende? Inconsciente, a alma da criança recebe esse recado. Sim. Né? Então, não é de bom tom a professora fazer isso. Né? A questão do julgamento. Né? Sabe por que ele é assim? Ele é assim porque a mãe não toma conta, não sei o quê, sabe? Então, esse julgamento não ajuda. Com certeza, né? Então, isso são campos de consciência, né? Porque a pedagogia sistêmica ela vai estruturar no professor um campo de consciência. Uma postura diferente dentro da sala de aula, certo? Que ela não vai precisar sofrer tanto, né? Então, existe um exercício que é o seguinte: quando você vê que a sala está muito agitada, pare e olhe para a criança e coloque o pai e a mãe atrás dela. Só isso. Fique coloque o pai e a mãe atrás de cada um. Sim. Sabe? Para a turma se acalmar. Sim. Quando uma criança está... A intenção, né? A intenção. É intuição o tempo inteiro. Intuição. Então, não é um trabalho fácil de fazer. Né? Você, dentro de uma sala de aula, tem que lembrar disso. Hoje eu tive uma experiência na escola, né? Por favor. Eu trabalhei isso há pouco tempo, né? E eu fazendo um trabalho lá no espaço da escola, né? Uma professora, ela não se concentrava. E eu cheguei perto dela, olhei para ela e disse, eu te vejo. Ela foi olhando para mim. E ela ficou bem serena, sabe? Ela estava agitada, né? Aí essa mesma professora, né? Eu vi que a gente tem uma criança na sala que é muito
agitado. A hiperativa. Isso. E eu fui pegar um negócio, ela estava gritando com essa criança, gritando, e depois eu falei para ela, lembra que eu falei para você, eu te vejo, chega lá perto dele na mesa e fala isso. Fala. Porque o que é que acontece com a criança? As crianças, do jeito que ela tem a lealdade ao pai e à mãe, ela tem a lealdade à professora. A professora e ao grupo. Quando você fala o tempo inteiro com a criança, fulano, mas você é muito mal educado, fulano, toda hora reclamando com essa criança, todas as outras crianças, por lealdade à professora, acham. Acham também, perfeito. Também. Nossa, legal. Entendeu? Então, essa professora tem que ter muito cuidado. Se ela quer falar com essa criança algumas coisas que ela está precisando escutar, ela fala só para a criança, não fala no grupo. Para o grupo. Então, são pequenas coisas que elas precisam entender, entendeu? Que deixa a sala mais harmoniosa, sabe? E o trabalho dela menos árduo. Entendeu? É verdade. E ela vai ter mais leveza e prazer mesmo e alegria de estar ali naquela sala de aula. Para isso, ela tem que estar com a criança interior dela trabalhada. Para isso, ela tem que entender um pouquinho sobre as leis sistêmicas. E é por isso que eu faço os exercícios sistêmicos com ela, para que elas saibam o lugar delas dentro da sala de aula, né? Porque ela precisa se sentir grande dentro da sala, adulta, se sentir, não é dizer não. Sim. Porque às vezes você diz assim, não, eu sou, quem manda aqui sou eu sou adulta. Uma professora que chega na sala dizendo, eu quero todo mundo calado, só abre a boca só, quem manda aqui sou eu só fala na hora. Essa professora, ela não tá impositiva, né? Ela não tá se sentindo grande, ela tá com medo, ela tá na criança. Certeza. Entendeu? Ela está fora do lugar dela. Sim. Se ela está fora do lugar dela, essa sala jamais ela vai conseguir controlar. Dominar, né? Estruturar para. Ela vai gritar, berrar, ela vai deixar de ser professora, entendeu? Porque ela vai ficar doente, ela não vai fazer. Porque ela está fora do lugar dela no sistema. Ela está criança. Criança não toma conta de sala de aula. Ela tem que estar adulta ali, entendeu? Sim. Adulta. Muito bem. E dentro dessa prática, né, da pedagogia sistêmica, além desses professores, como é que é trazer, não sei se acredito que sim, mas como é que você, lá na prática da escola, consegue trazer isso para os pais? Os pais, como é que eles participam, né? Olha, nos boa noites. Nos boa noite, né? Nas reuniões. Explica aí pra gente o que é boa noite. Toda vez que criança está na escola, a gente faz um bom dia para receber. Sim. E faz um boa tarde para receber. Os pais, se vão na escola, a gente faz um boa noite para receber. E é o que essa recepção? É como? É música? É alguma dinâmica? Sempre é o quê? Começa com... o boa noite é sempre quando tem reunião, né? Certo. De pais. Reunião dos pais. Então, nessas reuniões, a gente procura também ver esse pai da mesma forma que a gente vê a criança. Sim. Eles têm alguém atrás deles, o pai e a mãe, né? É a sua ancestralidade, né? E a gente vai trazendo dinâmicas. Eu vou contar uma dinâmica que a gente fez. Tá, antes de você contar, deixa eu dizer, por que eu fiz essa pergunta, né? Porque, assim, já que a estrutura da pedagogia sistêmica é colocar as relações e o amor nas ordens, então, e a professora vê que alguma criança ali está em desequilíbrio em alguma lei do amor, ela precisa, para ela não se colocar como mãe daquela criança, ela precisa devolver essa criança para a mãe. Isso. E, automaticamente, a escola precisa dizer para os pais, né? Ela é sua criança, você é maior e essa criança é pequena, né? Então, vou te responder de outra forma. A gente tem um serviço cuidar da escola, que é a psicóloga, que sou eu, tem a educadora parental. Sim. E tem uma psicopedagoga. Sim. Então, sempre que a gente tem uma criança que está nesse movimento, que a gente sabe que ela precisa ser cuidada, a professora está fazendo até ali só. Ela só pode ir até ali. O resto é com a mãe. Exatamente, perfeito. Então, aí a gente chama a mãe, né? E fala que essa criança está sofrendo, né? Está com essa dor, e ela precisa ver, né? Ver o que é isso, né? Procurar um processo terapêutico. Tem pessoas que eu sei na conversa eu vejo muitas vezes que eu posso dizer, olha, procura uma constelação, tal. Legal. Já fiz isso com algumas pessoas, com algumas mães na escola, né? Que eu vejo que funciona, né? E é por aí. E, assim, nos exercícios sistêmicos, a gente, na escola, do jeito que a gente faz com as crianças, a gente acaba fazendo
com os pais Com nas os dinâmicas, pais. né? Uhum. Trazendo para esse movimento de amor, Sim, sabe? sim. Porque é um movimento de amor. É um movimento de amor, Sabe? todo movimento, Movimento de da amor. constelação, é um amor que quer existir, né, Algarina? É um amor que está se sentindo sufocado. Quando eu estou abrindo uma constelação, eu vejo muito, sabe? Porque em alguns momentos, né? Por exemplo, eu abri uma constelação há pouco tempo de uma pessoa online, lá de Brasília, e chegou um momento que eu vi que ela estava. O olhar dela era para cá e o olhar do foco que ela trouxe era para cá, que era a mãe dela. E assim, eu falei, chega um momento que eu disse, gente, isso aqui está tão dado nó que eu vou sentir um pouco esse campo para eu poder saber por onde. E quando a gente é consteladora, que a gente confia, eu confio no campo das constelações, assim, cegamente, sabe? E muitas vezes eu me deixo não atuar no racional e me deixo conduzir por uma intuição. E eu falei uma frase para ela assim, diga assim para sua vovó, eu vejo que você tem muita raiva dos homens. E eu não sei de onde eu tirei essa frase, assim, racionalmente. Eu sei que Foi sua alma que falou. Foi minha alma, né? Mas aí ela falou, Elisângela, fez todo sentido agora, tudo que a gente tá desvendando aqui, porque, de fato, a avó dela tem muita raiva dos homens. Então, a própria constelação e o próprio movimento filosófico da constelação, eu vejo muito como um grande farol que guia aquilo que está ligado profundamente com o grande amor. A gente pode chamar de Deus, pode chamar de vida ou de grande amor que rege o universo, né? E é por isso que eu acredito tanto nesse caminho, não só filosófico, que a própria pedagogia sistêmica faz, para conduzir esses corações que estão congelados na dor da própria criança, né? Como numa constelação em prática, né? Numa constelação com bonecos aqui. Eu trouxe até hoje aqui o meu kit do baralho sistêmico, porque quando eu trabalho com o baralho sistêmico com criança, eu não digo que é constelação familiar, eu digo que é jogo da família, que a criança adora esse jogo, jogar, né? E é muito rápido chegar numa cena quando a criança, um pai ou uma mãe me traz, meu filho não está conseguindo estudar na escola, não consegue aprender, tem dislexia, seja um problema ou outro que afete esse desempenho pedagógico da criança, né? E por trás disso tudo, nada mais nada menos do que o corpo emocional dela gritando de dor, né? E é por isso que tem que se ter essa visão dentro das escolas, né? Com certeza. Porque a criança chega na escola com todos os seus sistemas. Com todo o sistema, é verdade. E aí o professor, ele não sabe trabalhar isso, mas ele precisa amar. Sim, perfeito, que lindo. Né? Ele precisa amar, né? Uhum. Aí a criança vai se sentir acolhida e vai se sentir pertencente àquele lugar. Sim, tá? sim. Então, a parte dela, ela está fazendo, certo? Porque é muito árduo o papel do professor, principalmente hoje. As famílias hoje estão muito desestruturadas. Sim, então, assim, tudo fica para o professor, né? Sim. Mas eu digo sempre para eles, você só precisa amar. E fazer o seu trabalho só através do amor. Sim, né? sim. Amar significa aceitar o outro exatamente como ele é. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo do jeito que tá. Eu não tenho que querer que fulano seja um pouco mais atencioso e aquilo. É o que ele está conseguindo dar diante do que ele recebeu, né? Exatamente. Se o professor entender isso, ele vai sofrer menos. Sim, entendeu? Sim. Porque ele vai dar aula dele, vai saber que tem crianças que não estavam nem querendo estar ali, né? Mas ela não foi para o lugar de criança dele, sabe que ele tem que estar ali, porque a criança tem que estar na escola. E ele acolheu aquela criança do jeito que ela é, entendeu? Sim. E a tendência dessa criança, que é acolhida do jeito que ela é melhorar. Por quê? Porque ela começa a pertencer a esse lugar. Sim, entende? Sim. Quanto mais a criança ela é taxada dentro da sala de aula pela professora, mais ela fica dando trabalho. Sim, porque ela quer a forma que a criança demonstra os seus sentimentos dando trabalho. Ela está pedindo socorro. Está pedindo socorro, né? Acima de tudo, seja você que é mãe, você que é pai, ou professora, a forma que a criança fala é dando trabalho. Eu vou te contar uma coisa que aconteceu hoje de manhã. Eu constelei uma mãe que ela veio constelar porque que o filho dela está com estrabismo. Né? O olhinho, principalmente o direito. Em geral, o estrabismo é o olho direito que adentra. E aí eu fui colocar essa constelação. Então, traga você
Em geral, a constelação começa com 2 cartas, né? Eu sou muito hegeliana, mas, enfim, consegui aprender também um campo de trazer 3 peças para iniciar o papel das constelações, o psicodrama. E eu pedi para ela trazer o filho e o estrabismo, né? E aí ela trouxe. E foi numa coisa que até fiz uns reels hoje lá para o meu Instagram, que deu simplesmente em autoritarismo. Olha mesmo. Então, o que é o olhar? Né? O olhar é quando a criança está vendo o mundo. E a gente não só vê o mundo dizer, isso aqui é um celular. Não, tem um campo emocional olhando isso daqui, para que isso aqui serve, né? Então, Qual a sensação que ela me dá? Né? Qual a sensação que me dá? Então, o que é que acontece? Essa mãe, ela simplesmente tinha que ser tudo com o filho do jeito que ela queria. Não abria exceção para nada. E ela já tinha recebido da mãe dela essa educação muito rígida, rigorosa. E esse menino nasceu muito sensível. A gente pode até dizer que hoje os cristais, né, essas crianças cristais que nascem, de uma sensibilidade muito grande. E o olhar da vida dessa criança não estava batendo com o olhar da vida da mãe dela. E aí ela troca os olharezinhos físicos, né? Claro que tem as questões neurológicas, mas quando a gente trata de corpo emocional, a gente fala dentro dessa linguagem, entende? Uhum. Então, eu disse para ela assim, ela fez, e qual é o processo de cura disso tudo? É você, não é sua criança a questão. É você olhar para essa quantidade de rigidez que está dentro de você e liberar tudo isso, né? Eu fiz um exercício com ela, Ogarina, muito legal. Eu pedi para ela fechar os olhos e se imaginar num campo verde, com os olhos fechados, sentindo a grama. E eu pedi para ela segurar com muita força uma linha que tinha um balão lá em cima, uma bola de sopro. E aí eu pedi para ela segurar com bastante força. E ela segurou. E eu disse, agora segure apenas com o dedo indicador e o polegar e solta os outros. E aí ela foi segurando. E nessa bola tinha um nome assim, rigidez, autoritarismo. E aí eu pedi para ela abrir o dedo e sentir e ver com os olhos fechados, né, essa bola subindo. Indo embora, sabe? E ela sentiu um alívio muito grande, porque tudo está no nosso cérebro, nos nossos pensamentos, né? É verdade. Ogarina. E isso leva aquilo que os pais não conseguem se curar, leva a criança a se sufocar com tudo isso que ela se sente na obrigação de dizer, então, eu por você, mamãe, né? Ou então, eu por você, papai. E essa dor fica, assim, dilacerante na alma das crianças, né? Aí uma coisa que tem que ficar, assim, bem separada é que o professor, ele não é terapeuta, ele não é constelador, ele é professor. Perfeito. Então, ele não vai... isso que você está falando que você fez, né? O professor pode até enxergar que aquela criança, ela está, digamos assim, ela está com estrabismo. Sim. E ela não sabe por quê, né? Ela não vai conseguir chegar ao problema e resolver. Em si, né? Em si. Né? Mas se ela for uma pessoa que acolhe essa criança, ela vai saber que aquela criança vai ter mais dificuldade de ver o quadro, bota ela na cadeira da frente, sabe? Uhum. Então, ela acolhe o que chega para ela, né? A diferença é essa, Sim. É que ela acolhe. Uhum. Quando você tem uma criança que chega na sala, que é o terror, né? Uhum. Se a professora... Ela não vai resolver o terror. Sim. Ela não tem esse poder, sim, né? Sim. Porque ali são dores que a criança precisa ser tratada por um terapeuta, né? Seja constelador, seja uma terapia psicólogo, qualquer, né? Psicólogo. Porém, a forma dela tratar essa criança pode resolver muita coisa, inclusive para ela. Pode deixar o trabalho dela muito mais leve. Muito mais leve, perfeito. Ela sabendo onde é o lugar dela de professora, ele o lugar dele de aluno, e sabendo que tem um pai e uma mãe ali atrás, né? Que essa criança tem um sistema e que aquilo que está acontecendo ali não tem nada a ver com ela. Ela não se emaranhar com aquilo, mas ela só acolher essa criança. Sim, perfeito. E acima disso tudo, né, assim, quando uma escola ela tem essa visão e ela para um momento para fazer esse encontro dos professores, para que eles venham, também se encontrem na sua essência, na sua criança interior,
o processo pedagógico vai Isso. ficando mais leve, né, Algarina? Com certeza. Vai tirando dele essa responsabilidade que ele é o milagre de dentro da sala de aula, entende? É verdade. É isso. Que horas aí? Temos uns 10 minutinhos, como é que é? Tá tranquilo, não tá? Eu gosto muito desse livro aqui, que é Olhando para a Alma das Crianças, de Bert Hellinger, né? Sim, é lindo esse livro. E esse livro eu ganhei de uma mãe que tem um filho autista. E ela disse que toda vez que ela abria esse livro, ela lembrava de mim. Sim. E lembrava da escola, tá? Porque ele era uma criança que precisava de muito acolhimento e ele saiu da escola já, ele já está noutra escola, porque ele ficou da escola de 2 a 10 anos. E quando ele estava saindo, no último ano, ela deu esse livro para mim, ela disse que sempre lembrava da forma como a escola acolheu ele e deu todas as possibilidades dele crescer, entendeu? Mas a gente só pôde fazer isso porque a gente teve esse olhar assistindo para essa criança, entendeu? Com certeza, legal. Então, todo professor que puder ler esse livro... Sim, já fica aí a dica, né? Já fica a dica, né? Olhando para as crianças, para a alma das crianças. Para a alma né? das crianças. Bert Hellinger já dizia isso, né? Aqui, ó, a alma das crianças. Olhar para a alma das crianças está muito além de você chegar numa sala de aula e escrever um monte de coisa no quadro. Sim, e ensinar, né? Algo que a criança tem aqui cognitivamente, tentar absorver, né? Se as emoções dela não estão em equilíbrio, ela não vai conseguir absorver. Pronto. Então, assim, eu tenho exemplos práticos, tipo... A professora vai fazer uma avaliação e tem uma criança que não está bem. Chegou na escola naquele dia que não está bem. Ela não vai sair bem na avaliação. Sim. Então, a professora ela tem todo o poder de dizer assim, não, deixa para fazer outro dia, a sala toda faz, mas não está bem hoje, faz outro dia. Legal. Então, isso é olhar para a criança além do aluno, entendeu? É um olhar holístico, né? Um olhar holístico, né? Do todo. Não é só um racional, cognitivo que vai fazer aquela criança ser o melhor diplomata, engenheiro. Você pode ser o melhor em outras coisas, também, né? Com certeza. Algarina, minha querida, eu super agradeço a tua participação aqui. A gente chegou aqui ao finalzinho. Esse papo aqui ele é muito mais lógico, né? Assim, a gente poderia passar aqui horas e horas conversando sobre isso, e sobre a tua experiência em sala de aula como proprietária de uma escola, como pedagoga, como psicóloga e tudo que você faz na prática, né? Porque o teu feeling, isso eu sempre lhe disse, não é só esse campo teórico que você traz, mas quando você coloca em prática aquilo que está na teoria. Eu acho isso fenomenal em você, né? E continuo lhe dizendo, né? Eu estou aguardando ansiosa um curso seu. Aguardando ansiosa. Olha, eu me sinto privilegiada pelo seguinte, né? A escola já nasceu assim, certo? Com a visão bem holística, né? E aí eu fui conhecendo coisas que me fez aprofundar isso. Então, é muito fácil para mim falar disso, né? Claro. E também eu acho que é interessante para os professores que estão na escola, que têm a oportunidade de fazer isso e, ao mesmo tempo, passa pela a formação para que eles cresçam. Sim, né? E possam ser isso lá fora também. Sim, sim. Porque eles são lá fora, não é só na escola. Perfeito. Essa mudança vai lá para fora. Quando eu faço formação, eu recebo, tipo... há pouco tempo eu recebi uma professora com sorvete na mão, numa cama elástica. Olha, minha criança interior, onde é que está, entendeu? E aí... Quando você vê que os professores estão com a criança mais latente, eles brincam mais com as crianças, eles são mais alegres, eles têm mais energia, eles trocam mais feedback com a criança, entendeu? Não fica aquela coisa, sabe? A criança lá e eu cá. E assim, o próprio ambiente, né, da sala da escola, do ambiente de trabalho, a pessoa pode até ter um sistema bem disfuncional como professora, mas se ela... Né, e quando chega ali na escola que tem essa visão, ela vai dizer, não, eu quero ficar aqui, eu visto essa camisa, né? Olha, nós temos muita experiência de cura, assim, de criança que chegou na escola. A gente recebe crianças que não fica na outra escola, não consegue. A escola, às vezes, até se adaptar, expulsa. Né? Sim, claro. E chega na escola, é uma criança normal, comum. Porque o ambiente lá é preparado para que ela possa ser a criança, independente de qualquer coisa que ela esteja vivendo, ela está sendo acolhida ali. Isso, indiretamente, é um processo de cura. Com certeza. Isso é acolher a humanidade dela. Nós somos humanos, né? E independente se a gente vai ganhar muito dinheiro, se não vai, a gente precisa ser acolhido com a parte que a gente está vivendo agora. Nós somos humanos, né? Exatamente.
Ogarina, meu anjo, muitíssimo obrigado. O público super agradece. Se você tiver algum curso que você está fazendo, quiser deixar aqui algum recado, seu Instagram, quiser deixar o nome da escola, por favor, nas considerações finais, não, sinta-se assim, à vontade. eu assim, não vou fazer propaganda da escola, porque o objetivo não é esse. Claro. E assim, o público da nossa escola é um público que quer estar ali, Sim, entende? sim. Uhum. Então, é um público que entende a educação, quer aquilo para o filho, né? E acaba descobrindo a gente na rede social. Claro. Né? Curso, não, eu não estou dando nenhum curso, né? Eu acabei de dar agora a formação aos meus professores, que são 30 pessoas, né? Que não é só o professor que a gente forma, é importante, a gente forma todos os funcionários da escola. Todos os funcionários, sim, né? sim. Então, assim, desde o porteiro, a cozinheira tem que saber como é que vai tratar a criança, Sim. né? Então, acabei, agora em janeiro, passei o mês todinho com formações, né? E sempre nessa linha da pedagogia sistêmica. E é isso. Eu agradeço também, né? Então tá, então muito obrigado. Gente, ó, fica aí uma dica muito especial e um pedido mesmo carinhoso meu. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no meu canal, podcast Pode Ser, porque isso ajuda o algoritmo a encaminhar para mais e mais pessoas. Então, eu preciso de vocês. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.